Obrigada, querida. Muito grata mesmo. Então, pessoal, boa noite a todas, todos e todes. É o nosso segundo encontro desse curso incrível do laboratório né, que a gente tem, né, do Laboratório de Ensino, Pesquisa em História, em que a gente vai abordar nossa segunda aula, trabalhando justamente a história social como uma possibilidade de produção narrativa, de incluir a memória, né? E de uma produção narrativa que traz e que alarga o conceito de história, traz e alarga a compreensão do passado por incorporar outras perspectivas, outros protagonistas, né? outros agentes que podem trazer, a partir das suas elaborações de memória, dos seus processos de memória, esquecimento e silêncio, né? E de ressignificação, temas importantíssimos, né? Então, primeiro eu queria destacar uns aspectos gerais, depois eu vou fazer umas conversas aqui com os nossos queridos monitores que vão ajudar no debate, e aí eu vou proceder àquela entrevista, né, que eu faço que eu farei em todas as aulas, né, enfatizando questões sobre o equipamento e como vocês aprendem, tá bom? Quero saber se vocês concordam com os termos da aula de hoje. Quem concordar, por favor, libera um sim no chat para eu poder ver. Quem concorda? Obrigada, Vitor, Marina, Gustavo, Heloísa, Gabriela, Lara, Joel, Arthur, Bárbara, Lauane, Isabela, Rafaele. Eu agradeço muitíssimo, Vitória. Muito obrigada, pessoal. Então, a gente começa nessa discussão. Esse texto do Portela, ele é um texto que acho que é um roteiro do curso inteiro. Ele nos dá base para pensar o curso inteiro. Em primeiro lugar, ele faz uma distinção, né? É importante que os relatos orais nem sempre são tradicionais, é o primeiro ponto que ele aponta. Por quê? Porque nas sociedades de civilização oral, que a gente encontra em diversos espaços, em todos os continentes, e os exemplos que eu conheço mais e posso citar mais são das sociedades africanas da África, né, que eu pesquiso, as sociedades que têm a sua forma de produção de conhecimento estabelecidas oralmente, pelas cadeias de transmissão oral, de informações orais, essas sociedades elas lidam com a palavra, o sentido da palavra, de uma forma completamente distinta de sociedades que coexistem com outras formas de texto. Ou que dão primazia à escrita. Essas sociedades também coexistem com outras formas de texto, mas a palavra ela ganha uma forte conotação de criadora de realidades, né? E de mantenedoras de relações ou dinamizadoras de relações. Nem sempre a gente dá, em outros contextos sociais e culturais, especialmente no mundo contemporâneo, o valor e o resguardo que a palavra merece. Onde a gente pode recriar, de uma certa forma, isso? Nos contextos de produção das entrevistas, das histórias orais. Porque a gente não julga a palavra. Então, o primeiro item que eu queria que vocês anotassem, quando vocês começassem a pensar no futuro relatório de entrevista, a gente não julga as palavras. Em segundo lugar, quando a gente lê o texto do Portelli, e isso também observa em sociedades que a gente estuda as tradições orais, há um elemento fundamental, que é a metodologia da história oral, ela foi pensada para um contexto presencial. Ela foi pensada inicialmente por esse contato, porque a figura do entrevistador, da entrevistadora, é fundamental para que haja um ancoramento de confiança no entrevistado e o entrevistado possa, na interação com a gente, construir a sua narrativa. Por que a gente fala narrativa? Porque a narrativa é dinâmica. O testemunho dá uma ideia de tempo congelado em que você fala de algo que passou. A narrativa ela é mais fluida, porque de acordo com o seu processo social, sua faixa etária, sua geração, seu momento, fatores maiores que ocorrem, como, por exemplo, a pandemia, a sua elaboração a respeito do passado, ela ganha novos contornos. E conceitos de verdade e mentira não se aplicam aqui. Mas o que se aplica é qual é o sentido do discurso narrativo. Por que aquele discurso narrativo, com aqueles elementos que eu posso até considerar mentira, estão presentes na narração?
qual é a função que eles desempenham, qual é o exemplo que eles desempenham, né? O que eles estão me trazendo da realidade social. Por exemplo, né, quando eu falo quando eu entrevisto pessoas que, por exemplo, podem me falar das fake news, o que essas fake news para essas pessoas trazem da vida e do cotidiano que elas vivem. Vou dar exemplos mais antigos. Por exemplo, o historiador Michel Polack, ele entrevistou pessoas de uma região entre a França e a Alemanha que contavam a história da Primeira e Segunda Guerra como se fosse uma coisa só e que misturavam os uniformes dos soldados. E o que ele vai perceber ao longo da pesquisa? Que, para a história acadêmica, para os estudiosos das relações internacionais, nós temos dois momentos históricos. Mas para as pessoas que viveram a guerra na pele, que viveram a Primeira e a Segunda Guerra, não faz diferença se é a primeira ou se é a segunda. O que importa é que elas estiveram sempre em guerra. E quando elas não estavam em guerra, elas estavam passando fome, em recessão, em violências, passando por ações de grupos paramilitares. Isso que importa, né? E então, o que ele está dizendo? Para essas pessoas, essa forma acadêmica de olhar para a guerra não responde ao que elas viveram. E o que elas viveram traz novas dimensões para a gente compreender o que foi a guerra. Porque, na verdade, a gente fala guerra entre guerras e Segunda Guerra, mas para muitas populações europeias, especialmente da Europa Oriental, a guerra nunca acabou. É a primeira e a segunda, né? Então, isso é muito rico. Por que a gente consegue perceber as noções de continuidade, como as pessoas lidam com o conflito? Porque a gente vê essas ressignificações de memória, né, essas reelaborações de memória. As pessoas trazem para a gente informações que, às vezes, muitas vezes, numa forma acadêmica, institucionalizada de contar a história, não vem, não aparece. Daí a riqueza da história oral para amplificar esses horizontes, né? Outra coisa que ele fala, que eu até pensei, meu Deus, é quase que uma crítica direta ao nosso curso, é que ele fala que ele fez um projeto na universidade pedindo para os alunos entrevistarem-se entre si e que não deu certo, que quando ele que fez a entrevista é que a coisa deu certo. Então ele entendeu que essa questão dele ser um homem mais velho, dele ser o docente, criou a diferença e o ponto de convergência que os alunos conseguiram dialogar. Só que aqui a gente não vai cometer o problema dos alunos do Portelli, e nem eu sou o Portelli, tá, galera? Então, que é uma outra realidade, né? O que a gente está fazendo aqui é fazer um grande exercício de viver os dois momentos da história oral, o do entrevistado e do entrevistador. Vocês vão se entrevistar, vocês vão fazer a transcrição das entrevistas de vocês e vocês vão fazer um texto analítico do que é convergente nessas entrevistas, do que é divergente e das elaborações de memória que surgiram no contexto do próprio grupo. E aí fica uma questão para vocês me responderem na semana que vem, que é fundamental, a história oral ela é pensada inicialmente para contexto presencial, e ela vai se transformando. E nessa situação de pandemia, como que nós, vivendo essa realidade, tendo Google, WhatsApp, Instagram, não sei, como nós, nessa realidade que a gente enfrenta, podemos criar um ambiente de acolhimento para os nossos entrevistados e para os nossos entrevistadores, que seremos nós mesmos, né? Então, esse é um elemento assim fundamental. Uma outra coisa que eu também quero chamar a atenção, né, quando a gente fala, né, da história oral, é a necessidade, como também acontece nos estudos de tradição oral, da paciência, de não se ter ideias preconcebidas, né? Ele deixa muito claro isso no texto, né? Que quando você vem com um roteiro, mas a fala do depoente, ela tem um poder transformador e revelador de informações que pode dar um novo significado à sua pesquisa, ao campo que é estudado e abordado. Então, eu vou dar por exemplo, um exemplo para vocês que ele mesmo fala, né? Às vezes ele foi para fazer uma pesquisa sobre aqueles que morreram no massacre na Itália, na Segunda Guerra, feito pelos nazistas, né? Os partidianos, aqueles que lutavam contra os nazistas. No entanto,
Quando ele deixou o gravador ligado para além das perguntas dele, veio a história dos abusos sexuais que as viúvas desses assassinados sofriam. E que a situação de imenso desvalor que elas viviam, porque elas eram sobreviventes. E sobrevivente não importava na história oficial do massacre. Só importava na história oficial do massacre o massacrado, mas a família do massacrado, e a historicidade dessas pessoas, e a vida dessas pessoas. Né? Então, isso é muito importante da gente perceber. E aí eu dou vários exemplos, por exemplo, da minha pesquisa. Né? Eu pesquiso com África, né, há muitos anos, trabalho com história oral, e eu pesquisei uma realidade que é uma das pesquisas mais bonitas que eu fiz, que é de uma escola em Carapira, em Moçambique. Essa escola foi criada durante o período colonial, passou pela a Guerra dos 16 anos, que é como a historiografia moçambicana chama, a Guerra Civil Moçambicana, passa pelos desafios atuais. É uma escola de 103 crianças que passaram por 27 ataques militares, ataques pesados com soldados armados, com bazuca, com canhão, com granada, com metralhadora e tudo, e nenhuma criança foi recrutada para a guerra. Agora, quando eu cheguei, mas só um menino que uma vez viu chegar um grupo de soldados, ele correu para avisar para que eles pudessem desaparecer. Depois eu falo a importância desse verbo desaparecer nessa história. Só um menino foi morto e levou um tiro na cabeça porque o soldado mirou e matou o menino porque ele estava gritando que eles todos seriam sequestrados, né? Por um grupo armado que era contrário ao governo de Moçambique. O que vai acontecer? Esse menino se torna um mártir da escola. Esses garotos que fugiam, eles hoje têm a minha faixa etária, entre 50 e 55 anos. Alguns são professores da escola, muitos são operários na região, eles têm associações profissionais nessa região do norte de Moçambique. Né? E o que é muito interessante é que quando eu fui lá fazer a história dessa escola, primeiro eles votaram, alunos e ex-alunos, se eu poderia ir lá. Se a minha proposta de fazer a história deles e das entrevistas, eles aprovavam. Então, a minha proposta de fazer as entrevistas, o questionário de história oral e a minha pesquisa foi lido por crianças de 12 a 17 anos, que com os mais velhos discutiam se eles queriam receber uma professora do Brasil para fazer a pesquisa. Né? E quando eu cheguei lá, todo mundo já sabia, só que quando você começa a dinâmica e você tem a interação, você tem muitas respostas. À tarde eu dei alguns exemplos, agora à noite eu vou dar outros. Eu falei muito à tarde da entrevista com as crianças. Aí, se vocês quiserem ver como é que foi a entrevista com as crianças, vocês assistem a aula do Vespertino. Mas aí, quem quiser saber como é que foi a entrevista com os professores, assiste a aula agora do Noturno, né? Que é para a gente poder ter atrações diferentes em aulas diferentes. Até porque a Bianca está aqui, tadinha, desde cedo ela tem o direito de ver coisas diferentes. Então, só para falar para vocês, quando eu fui entrevistar os professores, muitos deles foram os ex-alunos que viveram isso. Esse processo do desaparecimento. Havia soldados, a gente desaparecia. As professoras, aí as crianças contam. Quando os nossos professores eram crianças, eles desapareciam. Ninguém falava sumia ou fugia, não era o verbo utilizado. E aí, na convivência, eu fui perceber, porque para eles poderem desaparecer, e daí ser o verbo desaparecer, eles precisavam contar na fuga com as aldeias mais próximas que os escondessem dos soldados. E como é uma região instável politicamente até hoje, se eles falassem que fugiam para a aldeia tal, 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 essas aldeias poderiam sofrer represália. Então, desaparecer, você não entrega quem te escondeu. Se eu fugir, eu tenho que contar para onde eu fugi. Agora, se eu desapareci, eu desapareci. Né? Então, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E quando eu entrevistei os docentes, era um momento em que a escola estava se tornando uma escola mista, que estavam chegando as meninas para estudar as chamadas artes e ofícios, artes industriais. Era artes e ofícios no período colonial, no período da guerra, e estava mudando, né, deixando de ser artes e ofícios para virar artes industriais, e as meninas estavam chegando para estudar.
E a escola estava sendo toda remodelada, era uma escola de meninos, é uma história muito forte de meninos que não tinham como voltar para casa durante a guerra, que moraram na escola desde crianças, se tornaram professores e continuaram a morar na escola, né? Então era a escola, era o lar, a comunidade, as relações de parentesco, tudo era ali, né? E aquela escola, de repente, estava abrindo para ter menina estudando com eles. Então estava essa situação toda. E aí, quando eu estava entrevistando os professores, e muitos desses professores tinham meninas, filhos, e eu falava assim, o que é esse novo tempo de carapira da escola com as meninas estudando? Ah, é muito trabalho, porque os meninos acabam reproduzindo relações machistas do contexto aldeão com elas, e a gente tem que mostrar que não pode, e muitas vezes a gente mesmo não está preparado e tal. E a gente vai fazendo esse esforço. Aí eles foram me contando, e sobre o passado deles, eles não falavam. Porque quando eu precisei falar do passado deles, com eles, quando eu os identifiquei como ex-alunos. É interessantíssimo. Quando eu entrevistei eles como professores, nenhuma palavra se dizia do passado deles como ex-alunos. Quando eu fiz a segunda rodada, quero conversar com os ex-alunos, eles entraram novamente na segunda rodada para aí sim contar a história de ex-alunos. Gente, é muito interessante. Porque eu achava que eu ia entrevistar pessoas diferentes. Não, eu entrevistei praticamente as mesmas pessoas em situações diferentes, né? E aí, um deles, eu estava falando assim, qual é o desafio, né, de você viver a vida inteira numa escola masculina e você hoje tem filhas estudando aqui na escola, você é um docente casado, a sua esposa também é professora da escola, como é que é tudo isso? E aí a gente estava explicando, conversando essa questão das relações de gênero entre professores e entre alunos, e aí eu falei assim, aí aconteceu que a conversa foi para o lado das aspirações dele como pai de meninas, né? E eu falei assim, e o que mais que o senhor gostaria que acontecesse com as suas filhas? Ele é um homem da minha idade. Ele parou, botou a mão na mesa, olhou para mim e falou assim, eu queria que as minhas filhas tivessem sua vida. Falei, como? A sua vida. A sua, professora, a sua vida. E eu falei para o senhor como é que é a minha vida. O senhor não me conhece. Ele falou, não, mas eu não preciso conhecê-la para saber da sua vida. Eu falei, como é a minha vida? Ele, a sua vida? A senhora é uma mulher adulta, sem marido do lado, viaja para onde quer, dá aula, conhece o mundo, está sozinha com um homem no escritório entrevistando, não tem nenhum medo desse homem, fala como um homem, se expressa como um professor e é uma professora, porque há uma desigualdade muito grande ainda da expressão masculina e da expressão feminina, anda por onde quer, se sente seguro e feliz. Eu quero que minhas filhas sejam como você, que elas sejam adultas como você. Aí ele me perguntou, a senhora tem filhos? Eu falei, não pude ter filhos e tal. Aí ele falou assim, para nós aqui é muito complicado a gente não poder ter filhos, mas quando eu vejo a sua liberdade e como a senhora é tranquila, a senhora não tem nenhum medo de andar sozinha aqui dentro da escola, de falar com as pessoas, eu falei, eu quero que as minhas filhas tenham a sua liberdade. Eu fui tragada, gente, eu fui tragada por depoimento dessa pessoa. Eu não esperava. E outro exemplo de que a gente tem o roteiro, mas é a vida que traz o resultado, eu já contei hoje, foi quando me deram a tarefa muito difícil de entrevistar. Uma das últimas entrevistas, se não foi a última entrevista que foi feita ao professor José Capella, que é um grande estudioso da história moçambicana. Eu saí do Brasil em pânico, falei, meu Deus, né, a pessoa está doente e tal, e eu vou ter que entrevistar essa pessoa, já idosa, velhinho e tal, nessa situação difícil. E como é que vai ser? E se eu fizer errado? E se eu não conduzir? Vai se perder o depoimento do grande historiador de Moçambique. Imagina, eu viajei quase roendo as falanges dos dedos, né? Cheguei lá, ele não me conhecia pessoalmente. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, que ele me olhou, e eu falei, olá, professor Capella, bom dia, e sorri. Ele apontou para o meu sorriso e falou, você é brasileira? Esquece o roteiro. Eu quero falar do Brasil. Eu não vou falar dos sul-africanos, eu não vou falar de Moçambique. A entrevista hoje é o quanto que eu gosto do seu país. Aí eu falei, bom, vou me jogar da janela, né? Porque eu saí do Brasil
para fazer a entrevista dessa pessoa. E, no entanto, quando eu falei, isso é história oral, eu interferi nele a ponto dele não querer mais fazer o roteiro. Eu tinha enviado as perguntas, eu tinha feito tudo direitinho, tinha combinado o ambiente de entrevista, a condição, por causa da. Ele já fazia quimioterapia, ele já estava cansado. Tudo isso foi planejado pela pesquisadora antes de entrar no avião. Quando ele me olhou, eu falei, bom dia, e deu um sorriso, ele falou, vamos falar sobre o Brasil? E aí ele falou que ele viajou o Brasil inteiro, falou que ele conheceu as comunidades afro-brasileiras, as religiões afro-brasileiras. Foi uma entrevista maravilhosa. A gente não sabia que ele conhecia o Brasil e não sabia que ele conhecia tanto o Brasil. E que foi numa transição em que ele deixa a vida religiosa como padre e se prepara para se casar, para assumir carreira intelectual e ser historiador. A transição de um caminho de vida para o outro foi aqui no Brasil. E ninguém sabia disso. E o cara contando as histórias foi maravilhoso. Né? Então, o que eu percebi? Ele me traz elementos para se repensar a história do tempo presente dessas relações Brasil-África que eu não tinha pensado, mas não era meu objetivo. Né? Então, são situações que a gente passa e que a gente observa na entrevista que não é uma perda. Muito pelo contrário, é uma ampliação, porque o que a gente observa? São as elaborações de memória. A respeito de verdades e mentiras, eu tenho um exemplo da Ângela de Castro Gomes, que eu já dei hoje à tarde, que é excelente. Né? Tinha um político da direita brasileira, carioca, lá da época do Vargas, que fizeram uma foto dele com a Arena, né? O pessoal acho que foi um partido desse, acho que era um partido da direita também, da época da ditadura. Ele é abraçado com um político lá, que era da direita. E ela foi entrevistar o velhinho 30 anos depois da foto, né? E ela falou assim: eu sei que o senhor tem envolvimento com um político fulano de tal. Por que ela falou isso? Porque na manchete do jornal ele estava abraçado, na foto, abraçado a este ser. Aí ele disse: não, eu nunca tive envolvimento com essa pessoa. Ela, não, mas há uma foto do senhor abraçando ele, mas não sou eu naquela foto. Ela, meu senhor, está lá o nome e está a sua imagem. Tem um nome dizendo que é o seu nome e tem uma imagem que estão dizendo que é a sua. E a imagem tem tudo a ver com o senhor. E não é o senhor, ele disse, aquela pessoa que está naquela foto não é a pessoa que está com você hoje. Olha que interessante. O que ele está dizendo com isso? Né? Que no processo de vida dele, no processo político, ele se reelaborou a ponto de que ele se sente libertado até daquela foto. Aquela foto não o prende, aquela foto não o condiciona. Né? E muitas vezes na entrevista a gente vem com umas estruturas assim tão pesadas, tão carregadas, que a gente não deixa exatamente, não sou eu, senhor, é o meme, dá total, né? Não sou eu. A pessoa que está na foto não sou eu que estou aqui hoje. Se a banda pega, gente, vai ser legal pra caramba. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, né? Quando a gente lida, né, com esses processos de reelaboração de memória, a gente devolve para o entrevistado um conceito que é fundamental na história, que se chama agência, protagonismo. Né? Então, esse é um outro elemento muito importante. Né? E tudo isso é garantido quando a gente consegue construir um ambiente de acolhimento, de percepção das diferenças, mas também de convergências. Né? Então, o próprio Portelli ele dá exemplo no texto, quando ele vai trabalhar com a história do movimento dos trabalhadores dos Estados Unidos, em que ele vai conversar com trabalhadores negros, mas eles falam assim, mas você também, no seu país é sindicalizado, né? Então, a partir da ideia de sindicato, eles conseguiram começar a conversar, né? A ter a convergência, lidando-se com a diferença, né? Isso é, assim, um ponto fundamental, né? E eu já vivi uma experiência de trabalho com um colega, bem mais velho, quando eu estudava na França, que ele dizia assim: eu converso com você assim e me permito ser afetivo, amigo, fraterno assim, porque eu sei que eu nunca mais vou te ver. Então, o fato da gente ser de continentes diferentes e de vidas diferentes permitia que ele se permitisse uma liberdade que ele não me consultou se eu queria receber essa liberdade toda. Mas que ele exercia essa liberdade
justamente por acreditar que nunca mais ia me ver, né? Que eu ia sumir no cosmos e nunca mais ia me ver. Então, a gente precisa lidar com isso. E a nossa própria presença física, a nossa própria forma até de expressões físicas que a gente faz, interfere no sentido de fazer essa narrativa ser mais rica. Então, se eu entrevistar a Giovana Tainá, se a Bianca entrevistar, serão interações, serão experiências em que eu vou ter oportunidade de ver a Giovana em perspectivas distintas, mesmo que ela conte a mesma história. Porque os mecanismos de elaboração, de seleção, eles funcionam de forma diferenciada, né? Eu já contei minha história de vida algumas vezes, eu já assisti, todas as vezes ficaram diferentes, porque dependia da fase da minha vida e de quem me entrevistava, né? Isso que eu queria, assim, chamar a atenção, né? Então, pontuar que, assim, quando eu faço a entrevista, eu amplio esse diálogo, eu trago para a ideia de narrativa, eu amplio a fronteira da história e eu democratizo o acesso à história, quando ele dá os exemplos dos usos que a sociedade passa a fazer das entrevistas que ele fez. Por que eu falo da democratização do acesso à história? Porque a história é a ciência que está profundamente vinculada à história de Estado, ao passado do Estado, e está vinculada aos processos de poder, né? Não é à toa que a história é a ciência que é negada à África e aos africanos. Não é à toa que na descolonização os governantes dos países africanos vão exigir a escrita de uma história geral da África como uma indenização dos crimes do colonialismo, que negou a historicidade dos povos africanos. Né? Então, são situações que a gente precisa estar muito atento para perceber. História e ciências faz parte das ciências humanas, sem dúvida, mas a história, por justamente o tempo todo a história lidar com questões de fronteiras, tensões e processos, ela pode muito mais excluir do que incluir, né? E a história oral, ela lida com essa tensão, ela lida com essa dificuldade, trazendo, abarcando para o coração da história os processos de elaboração de memória. Vamos lá, pessoal. Até aqui vocês entenderam? Podem, por favor, pontuar, mandar um sim ou não pelo chat, só para eu ver. A história é um processo de alargamento. A história oral permite o alargamento da narrativa histórica por trabalhar com elaboração de memória. Tá claro até aí, né? Então, gente, para dinamizar um pouco mais, eu elaborei 4. Essa nossa aula vai estar gravada, vocês vão poder assistir-la depois. Eu elaborei 4 perguntas que eu vou ler aqui, né, para a gente poder conversar com as nossas colegas, a professora que está me ajudando aqui, né? E conversar também com os monitores que vão me ajudar a responder essas perguntas e a gente depois já começar a nossa reflexão juntos, tá? A primeira questão que foi elaborada para a gente pensar sobre esse texto, e a professora Giovana que vai nos ajudar a responder, é a seguinte: por que Alessandro Portelli prefere chamar os relatos orais de narrativas e não de testemunhos? Professora, a palavra é sua. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Tudo bem? Então, para responder essa pergunta, né, da professora Patrícia, começar por onde a professora acabou de falar, né, esse processo de elaborações da memória. O autor ele vai preferir esse termo de narrativas justamente por isso, porque nesse processo que está sendo feita a pergunta, e a gente viu isso na aula passada, né, quando a professora realizou aquele exercício com todos aqui, de fazer uma pergunta, então tinha aquele tempo para você conseguir retomar a memória e processar como seria dito, porque também há o filtro da linguagem agindo sobre isso também, né? Nesse processo de elaboração. E o autor ele chega justamente nesse ponto para afirmar a história oral como a fonte oral, né? Como uma fonte histórica. Porque, de certa forma, havia aí, bem, infelizmente, em alguns modos ainda há uma certa desconfiança de que a fonte oral, ela possa haver algumas distorções, mas logo ele rebate, né? Todas as fontes históricas podem haver esse tipo de distorção, né? A questão é que nós, enquanto historiadores, enfim,
temos a nossa função, o nosso papel, né, a cumprir de apurar essa fonte, não importa qual fonte seja, no caso aqui estamos tratando da história oral, então apurar essa narrativa. Por isso que ele vai escolher essa expressão, né, essa palavra, narrativas, porque há o processo da elaboração da memória, junto com o filtro, ele vai utilizar aqui o filtro da linguagem, e esse tratamento é o que vai ser relatado. Aí, se mais alguém quiser falar alguma coisa, professora, você acha que está bom, um pouquinho sobre essa pequena explicação. Obrigada. Não, está excelente. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Bianca, que teve já de tarde na aula, que já viu como é que foi. Vamos lá, Bi. Eu acho que é isso mesmo, professora. A memória ela é dinâmica, logo a narrativa também vai ser dinâmica, ela está nesse processo. Então, concordo com o autor, né? E faço das palavras da professora Giovana as minhas, que foram bem contempladas. Ótimo, gente. Pessoal, tá conseguindo entender? Se puder, manda um sim aí no chat, algum sinal, porque nessa interação é importante a gente ver o quanto vocês estão acompanhando. Se puder mandar. Obrigada, gente fofa, muito obrigada. A segunda pergunta, só achar aqui, hoje foi bem dinâmico. A segunda pergunta da noite, quem vai responder é quem, gente? Que eu não tenho aqui a pessoa. Acho que sou eu também, professora. É você, né, Giovana? Obrigada. E a Bianca que vai responder. Então, a pergunta é assim: comente a reflexão de Porteres sobre a necessidade de um ponto em comum para o encontro entre o entrevistado e o entrevistador. Professora Giovana, por gentileza. Bom, mais uma vez eu vou pegar um exemplo que a professora tinha falado já anteriormente, sobre esse ponto em comum. O autor ele vai comentar que não necessariamente diz respeito a alguma identidade, ele utiliza esse termo, né, alguma identidade compartilhada, né? Por exemplo, se eu, enquanto professora de uma escola pública estadual de São Paulo, entrevisto um outro professor na escola pública estadual de São Paulo, a gente, de certa forma, temos alguma identidade, porque estamos convivendo, né, tendo uma experiência em 2021 sobre educação pública no estado de São Paulo. Então, essa é uma identidade compartilhada. Então, quando formos realizar essa entrevista, de certa forma, vamos ter isso em comum. Mas o que o autor está dizendo que não necessariamente precisa ver isso para entrevistar. O ponto em comum aqui a ser tratado diz respeito à intenção do entrevistador, né, de nós, enquanto entrevistadores, de querer ouvir aquilo que o entrevistado tem a dizer. Da mesma forma que o entrevistado ele tem interesse de compartilhar conosco aquilo que ele quer nos contar também. E isso que vai ser esse ponto em comum. Tanto a paciência, o respeito de ouvir, quanto a confiança, porque é importante também, né, estabelecer isso. Tanto é que o autor ele vai comentar logo em seguida sobre essa questão de que não, a gente não pode ser ingênuo de pensar que somente nós estamos observando o nosso sujeito que está sendo entrevistado, né? Nós também estamos sendo observados, né? As nossas linguagens corporais dizem muita coisa. Então, saber como iremos nos expressar, conduzir entrevista, de forma que a pessoa se sinta acolhida e confortável o suficiente para poder compartilhar aquela experiência, principalmente, né, dependendo da experiência que for, é muito sensível de ser relatada, a gente também tem que ter essa sensibilidade, né, o respeito com isso, a paciência também, para que a pessoa que vai ser entrevistada também se sinta à vontade para compartilhar isso com a gente. Então, nesse caso, isso vai ser o ponto em comum. E aí eu vou deixar um pouquinho para a Bianca também, se quiser compartilhar. Olá, Bianca. Obrigada, Giovana. Excelente. Também achei excelente, acho que você explicou muito bem. E eu acho que eu posso acrescentar que é isso mesmo. Eu fiz a entrevista com egressos, né? Ou seja, são um pessoal que já saiu da universidade, né? E aí eu pensei, como é que eu vou fazer com que eles tenham a liberdade para falar comigo? Quem sou eu? Da graduação? Como assim, né? E aí eu tinha que criar esse ambiente. E a gente estava na pandemia, né? Então, assim, já estava mais difícil ainda, né? Então, eu acho que é isso que o autor quer dizer, né? Como eu vou criar essa liberdade de fala para o outro, né? Porque eu estou aqui para escutar. Então, é bem isso, né? Qual é o meu ponto em comum? A gente estudou na Unifesp. Eu vou tentar explorar isso, né? Eu vou tentar trazer isso para eles e tentar fazer com que eles tenham liberdade para falar comigo, né?
E foi bem isso, né? O nosso ponto em comum era estudar na Unifesp. Mas depois eu descobri que a gente tinha trajetórias de muito diferentes. E isso acrescentou muito na minha pesquisa, porque não tinha nada a ver com o que eu achava. Eu cheguei assim na minha hipótese, eu falei para minha orientadora, eu não sei de nada, eu errei tudo, não faz sentido, né? Mas acho que isso foi interessante da pesquisa, né? Então, o nosso ponto em comum era a Unifesp, mas o resto era totalmente diferente, e isso que foi o legal. Tem uma coisa que eu tenho que falar, que eu acho que eu tenho que, que dizer mesmo. Eu cheguei com um roteiro prontinho. Eu tinha entrevistado alguns e deu tudo certo. Aí eu entrevistei uma moça que ela gostava muito de falar, ela era extrovertida, vamos conversar, eu adoro conversar. Em 2 falas, né, que ela começou a falar, ela respondeu todas as minhas perguntas sem eu ter perguntado nada. E aí, como é que eu vou continuar entrevistando ela, né? Ou seja, a gente não pode ir lá com uma visão pré-estabelecida, né? Vai dar tudo errado, não adianta, né? Mas é muito legal. Acho que é isso que eu tenho que acrescentar aqui, professora. Fantástico, fantástico. E aí, na terceira pergunta, é o André que vai colaborar com a gente, né? A pergunta seria: como o Portela, né, o professor Portela, distingue. Ah, já falei, né? Acho não, a gente já respondeu. Os relatos orais. Ah, tá. Como o Portela distingue os relatos orais dos relatos tradicionais orais? André, você pode responder para a gente? Oi, André. Professora, parece que ele teve um problema e não consegue por áudio. Ele falou que ia tentar, mas ele não, o microfone dele tá quebrado. Ah, tá bom, André. Mas você quer tentar responder por aqui enquanto a gente comenta, por escrito? Bom, vamos lá, né? É a diferença que eu falei no início da aula, né? Os relatos tradicionais orais, eles são elaborados por sociedades que têm a sua forma de construção do conhecimento, de reconhecimento social, de ligações baseados no que o Jean Massina chama de civilizações orais, ou seja, nessa forma de se organizar o saber que não exclui outras formas de produção de saber, como a forma escrita, mas onde a palavra tem um lugar central, um lugar de geração de vida, de relações muito importantes e que não é banalizada muitas vezes em sociedades industriais modernas. E mesmo essas sociedades, muitas podem ser industriais, mas a palavra tem um elemento agregador, identitário, e produção de agência social no sentido muito diverso do nosso, né? Que é legal da gente prestar atenção. E a última pergunta é com a Alicia, né? Destaque em Portela, isso que eu achei lindo, que eu sou apaixonada por isso, pelo que ele fala, né? Que a gente, quando a gente faz a pesquisa, escreve a pesquisa, as leituras que serão feitas delas, apropriações, nos escapam. Não está na nossa mão. O que está na nossa mão é produzir material, e produzir da maneira mais coerente, mais ancorada historicamente, mais sensível possível. Mas o que vai acontecer depois que você põe no mundo escapa, né? E a pergunta que eu faria para a Bianca, para a Alicia destaque em Portela as contribuições que os relatos e estudos de história oral podem trazer socialmente. Então, ele destaca principalmente 2 questões, que é uma restituição e a disseminação. Então, ele fala que a restituição é devolver, aí ele fala, como a professora tinha dito, de fita ainda, né? Fita cassete e tal, fita gravadora, é devolver a fita para a família, né, da entrevistada, e pode servir para a comunidade familiar como também uma importante ferramenta para a comunidade no geral. Então, ele fala não só na questão geográfica, mas uma comunidade de sentimento. E aqui eu acho legal, e trazendo uma experiência mais pessoal, quando eu fiz, né, o Lab e eu entrevistei uma tia-avó, e ela que cuidou da minha mãe, porque a minha avó morreu muito cedo. Então, ela contou muitas coisas que eu não sabia sobre a minha mãe. E ela contou questões muito raras, assim, que a minha mãe nunca nem citou, de o quanto ela batalhou para estar ali e o quanto ela ficou um tempo morando com essa tia-avó. Então, foram questões que foram puxando outras
que foi muito forte para mim e fez parte da minha identidade, que eu passei a olhar para minha família de outra forma. Então, é uma questão viva aqui de como é essa questão da restituição que ele fala. Então, tem a disseminação, que ele vai falar, que é como esse documento ele vai ser importante para ser espalhados. Então, tanto em biblioteca, como estudos, né, de material, como material didático. E aqui eu coloquei também que é importante, que é com essa própria comparação de averiguação das fontes que outros historiadores podem acabar fazendo desse documento que é feito. Então, trazendo de novo, a minha tia-avó já tinha sido entrevistada uma vez, então eu pude comparar, porque ela já estava uma certa idade, quando ela fez a primeira vez uma entrevista, ela era mais nova. Então, eu comparei algumas questões que ali fugiu dela. Então, ela trouxe muito mais uma questão mais familiar, que eu poderia me reconhecer, que naquela primeira entrevista não tinha. Então, essa importante averiguação das fontes também que o historiador pode fazer. E aí ele traz a outra questão da disseminação, a contribuição que podem ajudar os artistas, né, desse caso dos entrevistados, a ficarem mais acessíveis e contar suas histórias por todo o país e até um reconhecimento histórico. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Conhecimento para além da sua fronteira. Eu acho que é isso. Não é da época do Portela essa discussão, mas a gente pode falar também dos empoderamentos de indivíduos e grupos a partir dessas histórias que são produzidas, né? Sim. Isso é extremamente importante, né? Então, eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar a comunidade sudanesa, né, imigrantes sudaneses que vieram do Sudão para o Rio de Janeiro, eles se identificavam como africanos. E aí, quando eles começaram a ter contato com o movimento negro brasileiro, que eles diziam assim, o zumbi é o nosso líder, o zumbi expressa a nossa luta. Aí os sudaneses perguntavam, mas zumbi para eles era uma outra coisa, era um espírito sem luz perdido, né, e tal. E aí era muito difícil ter qualquer mecanismo de aproximação. 10 anos depois, eu fui conversar com essa comunidade, muitos já haviam se casado com brasileiras e brasileiros. E aí você vai no Facebook deles, eles continuam, né, vindo de Khartoum, mas estava lá no Facebook. Pedro, estava lá, por exemplo, Abu Karim, por exemplo. Estava lá, afrodescendente. Ele não é afrodescendente, ele é africano, afrodescendente somos nós. Mas ele começa a interagir e a falar, né? E aí ele começa a dizer que o Sudão é igual ao Brasil, que o Sudão tem rios lindos, uma natureza maravilhosa, que o povo é simpático. Então ele começa, né, a negociar e a produzir memória e a mobilizar uma lembrança sudanesa a partir do contato, né? E isso é muito rico, e depois isso ajudou a produzir uma série de inserções dessa comunidade sudanesa na vida brasileira de uma forma muito rica, de uma forma muito especial, né? Que eu queria estar aqui chamando a atenção de vocês, né? Agora eu queria pedir a permissão para a gente fazer o exercício dessa semana, pedir a Alícia, a André, Bianca, a professora Giovana, o Felipe, aí eu vou pedir uma ajuda do Felipe também, mais especialmente, para vocês ouvirem os colegas a partir das minhas perguntas e começarem a perceber quais são os elementos que se sincronizam e quais são as diferenças que enriquecem e que tornam singulares os relatos, tá? Então, é esse duplo movimento. Primeiro, a monitoria vai fazer isso e, a partir da semana que vem, vocês vão fazer isso junto comigo, para que isso possa ajudar a estruturar o questionário, né, e que vocês possam fazer a entrevista. Ok, pessoal? Então, a gente vai começar aqui, como se fosse, né, e de fato um exercício público, né, de entrevista. Então, eu peço permissão para fazer essa entrevista, que vai ficar gravada no Drive e no canal Diálogos sobre a História da África. E eu peço permissão para a reprodução parcial e total desses relatos em função das atividades do Laboratório de Ensino de História 3.
Quem concordar, por favor, mande o sim no chat. Estou aguardando. Obrigada, Vitor, Bárbara, Gabriela, Gustavo, Isabela, Marina. Eu vou precisar que todo mundo mande, tá? Heloísa, Anne, Lauane, Rafaele, Vitória, João Vitor, Bianca, Thaís, Giovana, Lara, Joel. Preciso que todo mundo mande. Quem está aqui na plataforma. Obrigada. Antônio, muito bom. Então, já vi, Antônio. Elizabeth, obrigada. Tem mais alguém que precisa enviar a anuência ou a discordância? Vamos começar, então. Dentro dessa perspectiva que a gente está construindo coletivamente do projeto Mosaicos, Vidas Estudantis durante a Pandemia. Eu vou perguntar para a querida Anne. Boa noite, Anne. Como está? Anne Rosso. Olá, Anne. Boa noite. Que bom falar com você. Tudo ótimo. Anne, me diz aí, como que você tem aprendido, conseguido aprender desde que começou a pandemia? Uau, acho que tem sido uma super aventura, porque acho que a gente está reaprendendo a aprender. E eu acho que eu tenho adotado algumas metodologias através das ferramentas online. E antes, eu sou muita pessoa que escreve, eu amo escrever. E eu só consigo gravar informações escrevendo. Então, os cadernos eram o meu xodó. E desde quando começou a pandemia, a gente fica na frente da tela e não dá para processar todas essas coisas, telas e cadernos e tudo mais. Então, eu comecei a fazer anotações online. Então, acho que é isso a resposta. A sua forma de lidar e registrar conhecimento se transformou nesse processo da pandemia. Exatamente. Você se sente hoje com alguma perda ou com uma outra habilidade? Isso para você é uma perda ou a aquisição de uma outra habilidade? Por incrível que pareça, eu tenho a impressão que eu aprofundei a minha percepção de que o conhecimento que a gente constrói na universidade é um conhecimento que ele é eterno, assim. Então, eu já tinha os meus cadernos como essa ferramenta eu tenho cadernos desde quando eu era muito nova, assim, da escola, que eu guardei por nenhum motivo, mas eu achava que eram importantes, e eu tenho guardado até hoje. De matemática, por exemplo, que eu era muito boa no 9º ano, mas hoje eu não sei quase nada de matemática. E eu acho que com a ferramenta online trouxe outra dimensão, assim, até de capacidade de armazenamento de dados, e também essa coisa dos hiperlinks, e enfim. Tá certo, Anne. Por que o conhecimento da universidade é eterno? Achei curioso isso. Bom, eu venho de outra graduação, eu sou cientista social, e é muito interessante como a gente vai absorvendo as informações nos processos da nossa própria vida, né? Então, muitas vezes eu fazia anotações e eu não entendia muito bem o que eu estava escrevendo. E aí, agora, durante o percurso pela história, eu voltei em diversos textos que eu li nas ciências sociais, ou em anotações que eu fiz, ou em trabalhos finais, e esse tipo de coisa. E aí eu pude ver outras camadas naquele conhecimento, ou até entender o que eu tinha escrito, e naquele momento eu não tinha entendido exatamente. Então, eu acho que tem essa possibilidade, até mesmo da coisa que a gente está discutindo aqui da memória, né? Como a memória a gente vai reelaborando de acordo com as nossas vivências também, eu acho que o conhecimento está no mesmo patamar. A gente vai reelaborando, reacessando coisas que a gente já viu,
a partir de novos olhares, de novos interesses. Acho que é por aí. Obrigada, Anne. Obrigada mesmo. Vamos seguir aqui o nosso diálogo, viu, querida? Eu converso agora com Antônio Valtemir. Boa noite, Antônio. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Um prazer grande de poder conversar contigo um pouquinho. Conta pra gente, durante esse período todo da pandemia, qual equipamento que você utiliza mais para poder estar com as pessoas, se comunicar e estudar? É o celular. Eu acho bastante prático, né? Ele facilita bastante as coisas. É, bem acessível a toda hora, a todo momento. É bem acessível, mas você, como é que é a sua relação hoje com o objeto? Você acha que mudou muito depois que começou a pandemia? Não muito assim, a não ser de passar a ser a ferramenta do estudo, assim, no sentido de passar a ser a ferramenta do estudo, sim. Em relação a relacionamentos pessoais, não. Continuou a mesma coisa. Mas em relação ao estudo, sim, porque passou a ser a ferramenta de estudo mesmo, necessária, importante, fundamental. Entendi. A gente vai seguir esse diálogo nas próximas aulas e eu te agradeço aí pela sua resposta, viu, Antônio? De Obrigada nada, mesmo. de nada. Arthur Nascimento, boa noite. Tudo bom com você? Posso conversar contigo? Posso. Então você vai responder pelo chat. Arthur, me diz aí, como você lida com o tempo, com o seu tempo e com o tempo a partir da pandemia? Vai estar escrevendo aqui, professora. Eu estou na rua, sim, voltando do trabalho. Eu agradeço pela sua atenção, Arthur. Você é incrível. A gente vai conversar com você num outro momento, tá bom, meu querido? Não tem problema. A gente conversa depois. Mas deixa eu perguntar uma coisa: é agradável ver uma aula ao vivo voltando para casa? Pode responder por escrito. Não, sabia. Posso imaginar. Mas muito bacana. Vamos conversar agora com a Bárbara Regina. Boa noite, Bárbara. Boa noite, professora. Boa noite para todo mundo. Ai, que legal. Bárbara, me conta aí, como é que você percebe a relação com o tempo, com o seu tempo e o tempo a partir da pandemia? Eu percebo. Depende muito dos momentos, é o que eu já tinha acho que comentado na última aula, né? Que o tempo na pandemia, em alguns momentos, ele passa muito rápido, né? Parece que a gente está vivendo isso há muito tempo, mas ao mesmo tempo passa muito rápido. E o meu tempo, o que eu faço do meu tempo parece que não há tempo. Cada vez mais é a sensação de ter que correr atrás do tempo perdido, né? É muito tempo, tá? Falando de tempo demais. Mas o período que eu fiquei afastada, né, por exemplo, foi para mim, inicialmente, né, no primeiro momento, muito importante. Então, eu acho que eu ganhei muito tempo nesse sentido. Eu pude conhecer novas coisas, criar novos hábitos, me entender dentro desse momento que a gente estava vivendo, né? E foi um momento de descoberta, assim, e maior percepção mesmo dos hábitos e de como o tempo passa e de como ele pode ser mais rápido ou mais devagar, dependendo daquilo que você tem feito. E
mas ao mesmo tempo, assim, foi se tornando um prejuízo. Parece que agora eu tenho que correr mais atrás, parece que eu perdi tempo da minha vida. E isso está muito associado com a ideia de que a gente tem que estar sempre produzindo, né? Sempre fazendo alguma coisa. Então, é bem contraditório, assim. Eu coloco que a percepção ela é muito contraditória em certos momentos, depende de como você se sente. Tem dia que eu sinto que eu ganhei, nossa, que meu tempo está sendo super bem utilizado. E aí tem dia que eu penso totalmente diferente. Então, interfere muito no o que a nossa cultura ela diz pra gente, né? O que a ideologia que a gente está a todo momento conectada está nos induzindo a pensar aquilo, e também aquilo que a gente vai raciocinando, principalmente a partir de. Eu gosto bastante de ler, então a gente vai raciocinando, internalizando e se questionando as condições de tudo isso e mudando as formas de pensar, entendeu? Acho que é isso, mas é uma contradição. Fantástico, fantástico, Bárbara. E me responde aí, qual tempo você se sente mais no tempo? Você se sente mais no presente, no passado ou no futuro? Ou como é que você se sente nessas três dimensões, presente, passado e futuro? Bom, hoje eu me sinto totalmente no presente, porque a minha perspectiva de futuro tá complicada de se ter. Acho que é muito incerta, assim. Eu parei de me apegar bastante no futuro, porque não é muito. Aí você quer correr mais ainda, né? E isso faz muito mal. Eu tive um problema de saúde por conta disso, então eu tô lidando muito melhor recentemente com esse aspecto. Com o passado, eu não vivo no passado, não. O passado, para mim, o meu passado, da minha experiência, é uma fase quase que assim em branco. Eu até falo, né? Eu não tenho muita memória. Eu esqueço de muita coisa. Eu sou a pessoa mais esquecida do mundo. Eu falo, eu não vivo no passado, não lembro de quase nada. E claro que isso quer dizer muito, né? Mas eu realmente não tenho muita ligação com o passado. Então eu vivo mais no presente mesmo. Eu tenho uma boa relação com ele. O maior problema é ter que, às vezes, lidar com essa tentativa de querer que chegue no futuro o mais rápido possível, né? Esse sentimento de querer alcançar o depois, sendo que você não fez nenhum agora e tem que fazer, né? Incrível, Bárbara. Que resposta incrível. Agradeço demais. Vamos lá, então, agora, continuando o nosso diálogo, que a gente também vai continuar nas outras aulas, tá, Bárbara? Eu quero conversar com a Elizabeth da Silva. Boa noite, Elizabeth. Oi, Beth. Boa noite. Tudo bom, meu anjo? Seja Tudo, bem-vinda. obrigada. Elizabeth, nesse período aí da pandemia, qual foi o equipamento que você utilizou mais ou utiliza ainda para se comunicar com as pessoas, para aprender, para lidar com o mundo fora da sua casa? Fala aí para gente. O celular. Raramente eu utilizo o notebook. E como é E no, essa sua relação com esse objeto? Como é que ficou agora a partir da pandemia? Se ele desaparecer, o que que acontece com você? Como aconteceu, né, na entrevista. Se ele não é sumir, desaparecer, como é que é isso? eu acho que ficou mais próximo, né? Porque eu trabalhava e, né, estudando pelo celular, então ficou mais próximo. E assim, não tenho, é por causa disso, mas eu não tenho muito apego ao objeto, não. Troco assim, sem problemas. E teve um problema com o WhatsApp, né, esses dias, que nós ficamos sem a comunicação por o mundo todo, né? E eu nem me importei, assim, nem fiquei preocupada se estava mandando mensagem, se não estava, porque como a vida já está melhor, né? Já estou trabalhando presencialmente, então não tive assim, tanto problema. Não, não sou apegada não, ao objeto. Tá ótimo, Elizabeth. Tem muita coisa aí que você falou que dá para desdobrar,
mas a gente vai conversando nas próximas aulas, tá bom? Sim. Eu vou conversar agora com a Gabriela Moraes. Boa noite, Gabriela. Oi, boa noite, professora. Tudo bom, minha querida? Me conta aí, como você tem aprendido, conseguido aprender, ou feito para aprender, ações para aprender, desde que começou a pandemia? Bom, no começo foi bem difícil, né? Porque eu sou muito parecida com a Anne, eu tenho muito apego com a escrita, muito apego com os meus caderninhos, e eu adorava o fato de sair de casa para estudar, né? Não misturar os ambientes. E aí, quando começou a pandemia, tudo ficou muito complicado, mas eu acho que separar um momento, estabelecer um espaço específico, quando é possível também, né? Porque a gente sabe que são várias situações, vários indivíduos em vários espaços. Eu tenho o privilégio de poder estudar com tranquilidade, ter um espaço para isso, mas eu acredito que nem todo mundo tenha, né? Então, acho que separar um espaço, um tempo, tem me ajudado, assim. E não perder o hábito da escrita, né? Continuo escrevendo e aprendendo escrevendo. E você usa os recursos digitais para escrever ou você escreve no caderninho ainda? Não, odeio. Eu gosto de escrever no caderninho. Quer saber a verdade? Eu também. Eu adoro caderninho. Tem agenda para tudo, tem caneta para tudo. Ah, eu adoro isso também. Somos duas. Obrigada, meu anjo. Agora eu gostaria de conversar, eu já vou ler essa resposta, Arthur, muito grata, com Gustavo Sanches. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professora. Tudo bom, Gustavo? Tudo. Me conta aí, qual é o equipamento que está mais próximo de você para se comunicar com o mundo, para estudar, desde que começou a pandemia? Então, para se comunicar com o mundo, o que me aproximei foi com o celular, né? Mas para estudar, eu já venho numa graduação EAD. Então, eu sempre estudei sempre com equipamentos de informática, alguma coisa assim, e é uma metodologia diferente desse da Unifesp, né? Que lá a gente não tem contato nenhum com os professores, então é somente pelos monitores. Aonde? Pelo EAD, você não tem contato com os professores, é isso? Não, só vídeos que eles gravam, né? Aí a gente assiste, responde umas 3, 4 perguntinhas e é metodologia. E o que você está achando dessa experiência de ensino remoto em relação ao EAD para você, nesse contexto da pandemia? Então, com o contato direto com o professor, com essa possibilidade de trocar tete a tete agora, sim, é muito mais fácil um aprendizado do que você ter que assistir uma aula gravada, depois quase de um mês você tira suas dúvidas tipo, tipo um fórum que abrem, mas não é com o professor que gravou a aula. Então, desse modo, é muito mais fácil de aprender do que da outra universidade que eu estava. Entendi. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar, como é que passou a ser sua relação com o tempo quando começou a pandemia? Então, eu gostava de separar, como a Gabriela, eu gostava de separar meu tempo de estudar e o meu tempo de fazer outras coisas. Então, eu tive que começar a criar um cronograma para determinar o horário disso, o horário daquilo, para não misturar as coisas. E isso que está me ajudando. E você se sente como na sua casa? Como é que é a sua casa para você? Passou a ser o quê? Ou continua sendo o quê? Então, desde que eu passei na Unifesp, minha casa virou duas, né? Que eu tenho a casa de Guarulhos e a casa de Cotia. Eu fico pulando de lá para cá. Então, a casa é meu refúgio, onde que eu me sinto bem. Tanto que agora, quando voltar, eu vou sentir uma grande diferença de ter que ficar só em Guarulhos, não poder ficar muito em Cotia, né? Que é onde que eu moro. Mas você já estava acostumada a ter a universidade em casa, né? Estudar, né, em casa, lidar com o espaço da casa como espaço de aprendizado, não é isso? Sim, só que isso somente com um, né? Agora, mesmo tendo um espaço, eu tenho dois, porque eu tenho que cuidar daqui, tenho que cuidar de lá. Então, eu preciso ficar andando daqui para lá, de lá para cá. Então, eu tenho dois espaços de estudo. Sim. A gente vai continuar refletindo sobre isso, tá? Mas vamos agora avançar
conversando com a Heloísa. Heloísa, boa noite, tudo bom com você? Boa noite, tudo sim. Um prazer dialogar contigo. Heloísa, continuando o mesmo diálogo que comecei antes aqui, qual é o equipamento que você passou a interagir mais desde que começou a pandemia? E como é que é a relação com esse objeto do equipamento? Bom, eu comecei a usar mais o celular, só que para estudar eu uso mais o computador. E, bom, com o celular eu fiquei estressada com ele na maior parte do tempo, porque eu não aguentava mais olhar mensagem. E aí, se eu precisava de alguma coisa para me distrair, eu ia pro celular. Então, teve vários momentos que eu ficava estressada e eu queria me livrar dele. E com o computador, que eu usava mais para estudar, foi estressante também, porque eu não estava acostumada a ficar lendo as coisas online. E eu tive muito problema com no olho mesmo, sabe? De ficar ardendo, com ardência. Meu ouvido doía e zumbia muito de tanto usar fone. E eu tive que ir dando os meus jeitos. Tipo, às vezes eu uso fone, às vezes não. E tentar me acostumar a ler sem ler, diminuindo a luminosidade do computador e me adequando a tempos mais, a quantidade de tempo que não fosse agredir tanto a minha visão. Há um sacrifício físico, né, Luísa, nesse processo. Eu também Sim. senti. Eu senti também, no corpo e nos olhos, especialmente, né? Dá uma mudança, sim. Mas a gente vai se transformando e vai se adaptando, né, Elo? É isso. Obrigada, queridona. A gente vai continuar essa reflexão. Isabela, você quer falar mais alguma coisa, Heloísa? Não, acho que foi tudo, sim. Ótimo. Isabela, boa noite. Tudo bom com você? Boa noite, Pro. Tudo bem com você? Boa noite, gente. Boa noite. Isabela, conta pra gente como é que você percebe a diferença do tempo antes da pandemia e na pandemia? Ai, pra mim passou, tipo, tudo muito rápido. Pra mim parece que a gente tava em 2020 ontem e pra mim passou muito rápido. Eu já tô no quarto semestre. Pra mim é, tipo, incabível. Pra mim ainda sou caloura. Acabei de chegar na faculdade, entendeu? Nossa, mas passou muito rápido pra mim. Muito rápido mesmo. Antes eu lembro que, sei lá, demorava anos. Pra mim, um ano era uma eternidade, assim. E agora tá indo muito rápido. E ainda mais com as aulas online, eu trabalho de manhã, aí tem aula online à noite, para mim o dia passa voando, assim. Parece que não tem tempo para nada, mas ao mesmo tempo tempo para tudo, assim. Eu sei que eu tenho tempo, às vezes eu procrastino um pouquinho, né? Mas, sei lá, parece que passa voando, parece que o dia acaba em 2 minutos. Qual é o sentimento que te vem? Se você se sentir à vontade para falar, não precisa responder se não se sente. Quando você fica nessa dualidade, às vezes o tempo passa rápido demais, às vezes demora muito. Que sentimento isso te provoca? Assim, eu às vezes me sinto um pouco culpada quando passa muito rápido e parece que eu nunca tô aproveitando o tempo, sabe? Principalmente agora que a gente tá em casa. Aí eu sei que o tempo é sempre o mesmo tempo, né? Pra mim que passa voando ou passa muito devagar. Mas às vezes eu me sinto um pouco culpado, porque eu fico, ai, eu podia estar estudando mais. Ai, eu tô em casa sem fazer nada, não tem essa de ir até a faculdade. Às vezes eu me sinto um pouco culpada. Mas eu acho que todo mundo se sente assim, né? Tá todo mundo cansado, exausto dessa situação. Eu acho que é assim, eu fico meio um pouco aflita, mas eu sei que não é só minha culpa. Eu vou te fazer duas perguntas de uma ordem mais densa, você responda se você se sentir bem, tá bom, Isabela? Em primeiro lugar, essa sensação de que porque eu estou em casa eu preciso fazer algo. Eu te pergunto, você está em casa por escolha? Mãe, Pro, não entendi. Me perdi. Você falou uma frase importante. Você disse assim: eu tenho a sensação de que porque eu estou em casa eu tenho que fazer alguma coisa. Uhum. Não é isso que você disse? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você está em casa porque você aqui quis, foi uma escolha sua? Sim ou Não, não? né? Não, é porque eu tô em casa, é mais no sentido de, tipo, eu não estou indo na faculdade, sabe?
Eu sei que não foi uma escolha minha, eu sei que é uma situação assim. Mas ainda, tipo, o sentimento de culpa vem, né? Tipo, eu tô em casa, aí 1 minuto que eu não estou estudando, eu já fico, ai meu Deus, tem que estar estudando, tem que estar produzindo meus conhecimentos aqui. Antes da pandemia, como era ficar em casa? Uma benção, né? Eu dormia, não fazia nada, ficava tranquila, conversava com meus amigos, não sentia culpa de nada. Mas ainda assim, às vezes pelo menos quando eu estudava no colégio, às vezes eu sentia a mesma sensação, tipo, eu tô aqui sentado, não saio, o que eu tô fazendo? Fazendo nada. Mas não era tão grande a cobrança, não sei. Quem te cobra? Eu mesmo, ninguém me cobra. Sou doida mesmo. Eu sempre fico assim, não, pelo amor de Deus. Eu falo, gente, quem tá me cobrando, Isabela? É paranoia da sua cabeça aqui, ó. Você não é doida, você vive no sistema capitalista, querida. Essa é a questão. E o capitalismo está lidando aí com essa novidade, né? Trabalho ser em casa. Essa é a questão. Obrigada, Não, Isabela. com certeza. Imagina. Pela sua resiliência, pela sua força. Obrigada mesmo. Obrigada pelas respostas. Tá? Vou conversar agora com o João Vitor Campos. Boa noite, João. Boa noite, Pro. Você está conseguindo me ouvir bem? Super. Eu Beleza. quero te fazer uma pergunta. Como ter lazer na pandemia? Como Ixi. ter lazer na pandemia? Ficou realmente muito difícil, porque antes da pandemia, né, eu gostava muito de ir em show, de ir no cinema. E meio que tudo acabou, né, durante um bom tempo. Agora que tá voltando show e cinema, mas mesmo assim eu não me sinto assim confortável para ir, né? E o lazer ficou EAD, digamos. Tudo que eu faço pelo computador ou pelo celular, ou eu tento, sei lá, brincar com meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais novo. E tem se limitado a isso. Entendi. E te agradeço pela resposta, porque é um processo, é um momento que a gente está vivendo isso. Agora eu pergunto, que coisa que você sente mais falta para poder ter lazer? Acho que é a liberdade mesmo, assim, de poder sair, às vezes dar uma simples caminhada, assim, pegar um transporte público e ir no centro. Acho que é mais essa liberdade e o conforto também, porque às vezes eu posso até fazer essa caminhada, assim, por exemplo, eu comer em algum lugar, mas você sempre fica meio apreensivo, sabe? Tipo, com medo mesmo. Obrigada, João. E que caminhos você encontra para mediar o medo com a necessidade e com a criatividade? O que eu posso realmente fazer em casa, eu opto por fazer em casa mesmo. Tipo, pedir uma comida ou assistir alguma coisa que tá passando na TV ou na internet. Mas se realmente eu não tiver escolha, aí não tem jeito. E eu saio preparado, né? Com máscara e tal. Mas o tempo assim que eu fico em casa é exatamente isso que você falou. Tem que ser criativo, né? Pra matar o tempo antes que o tempo me mate. Obrigada, João. Obrigada por você falar para a gente aí da sua resiliência e da sua coragem. Muito grata. Eu que agradeço, Pro. Vamos lá conversar com Joel de Moraes. Boa noite, Joel. Boa noite, professora. Então, meu querido, me conta, qual é o equipamento que está mais próximo de você para se comunicar com o mundo, para se divertir? E como é que é a relação com esse objeto? Eu tenho usado bastante o WhatsApp, mas já usava antes, mas depois da pandemia, por causa eu dei um período aula online, né? Então, para conversar com os alunos e os pais de alunos também, que foi obrigado a passar para todo mundo, então o WhatsApp ele virou uma ferramenta essencial
até... Tem muito aluno que fala comigo através do WhatsApp do pai, né? Então virou a ferramenta principal. E deixa eu te perguntar, quando a escola, que horas você consegue fazer a sua escola que você dá aula encerrar? E quando que você começa a entrar no campo da universidade online, por exemplo? Agora acabou o trabalho, agora começa o meu estudo na universidade. Como é que você faz isso? Como é que você faz essa divisão de tempo e passagem de tempo online? Acho que melhorou em agosto, porque a partir de agosto que voltou os alunos, né? Tipo, 50% numa semana, 50% no outro, né? E aí ficou claro que eu entro de manhã, saio às 4, e aí ficou mais claro, né? Eu resolvo tudo durante o dia, né? E 4 horas, né? Eu tento desligar a parte da escola, e todo mundo já entendeu, os pais entenderam, né? Então ficou bem melhor. Mas antes de agosto, que teve os períodos que estava tudo online, aí não tinha dia, não tinha horário, porque muito aluno começava a fazer lição quando o pai chegava à noite, 7 da noite, 9h30, então o horário ia até mais ou menos umas 10 horas da noite, mas não era todo mundo, era bem picado. Então, privacidade foi uma coisa difícil nesse período. Exatamente, e agora que o pessoal vai voltar 100% em novembro, para mim é como se já estivesse chegando um ano novo, Natal, que vai ser uma felicidade só, né? Vai ser sair de grupo de WhatsApp, né? Vai ser uma alegria total. Ah, então tá. Então essa relação vai mudar com o WhatsApp. Isso, a gente vai voltar para o presencial e quem puder sair dos grupos lá da escola, né? E grupo de gestão, né? Esses daí eu vou sair com gosto, né? E ficar só aqui no grupo da faculdade, essas coisas, mas da escola, mais não. Tá certo, João. Muito obrigada. A gente vai continuar sobre essas reflexões. Lara Matos, Lisboa Leite. Boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite. Vocês me ouvem? Super bem. Você tá Ai, que bom. falando Boa direitinho. noite, gente. Lara, vou fazer uma pergunta. Como que você lida com o tempo nesse período de pandemia? O que é o tempo e como você lida com ele? Nossa, eu acho que eu vou cair no mesmo limbo que todo mundo, que tem dia que parece que tem 30 minutos, tem dia que parece que tem 67 horas. E acho que o jeito principal que eu encontrei de lidar foi rotina. Eu sempre fui uma pessoa muito rotineira, então, mesmo antes da pandemia, assim, era sempre acordar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas e ter uma percepção melhor, assim, do que eu estava conseguindo fazer com o meu tempo. E aí, com a pandemia, né, no começo isso acabou totalmente, porque a gente ficou também, né, um semestre sem aulas, então não tinha como ter rotina de estudos, que sempre foi uma coisa muito presente. Mas aí, quando as coisas foram começando a voltar, assim, na Unifesp, né, aí eu comecei a estabelecer rotina de novo, assim. Mas ainda é bem difícil essa questão do tempo. E a criatividade, onde entra? Eu acho que a criatividade, ela acabou entrando muito junto com o estudo. De, por exemplo, ler alguma coisa que eu gostei, que me interessou, e ir atrás e começar a desenvolver alguma coisa. Não sei, assim, para mim foi uma coisa muito acadêmica. Parece até meio chato, né? Mas foi o que me salvou, assim, na pandemia, em quesito de criatividade. Não tem nada de chato, é muito importante. Foi um caminho para muita gente, muito importante. A começar por mim mesmo. Depois, numa dessas perguntas, um dia eu respondo para vocês aí o meu processo, tá? Vou Vamos adorar conversar. ouvir, Vamos lá. Lawane Barbosa, boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem com você? Tudo jóia. Querida, vamos lá. Qual é o equipamento que você desenvolveu mais intimidade, contato nesse período, durante esse período? E como que você lida com o mundo a partir dele?
Eu acho que eu tive mais contato com o celular para conversar com as pessoas, mas para estudar, trabalhar, foi sempre o notebook mesmo. Eu já fazia isso antes mesmo da pandemia. Então o contato continua assim o mesmo, um pouquinho mais, na verdade, né? E é diferente, porque, por exemplo, a faculdade tem a falta de contato pessoalmente com as pessoas, é uma coisa que eu sinto muita falta, porque às vezes em casa, sozinha, assim, eu tenho muito tempo para pensar na vida em geral e não tenho tempo para dialogar com as pessoas pessoalmente, então eu sinto bastante falta sobre isso. Você sente que está com muito conteúdo interno, mas pouca audiência, é isso? Isso mesmo. Muito obrigada, querida. Isso tem acontecido de uma forma geral, né? E a necessidade de partilhar essas experiências também, né? De Sim. momentos como esse que a gente está fazendo aqui, né? Que são muito ricos. Obrigada, Lawane. Marina, boa noite. Tudo bom com você? Oi, professora, boa noite. Ô, Marina, vamos lá, me conta, como é que você tem aprendido, se dedicado a aprender a essa atividade da aprendizagem desde que começou a pandemia? Eu acho que eu tive que aprender a estudar em casa, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de conseguir estudar em casa. Tem muita distração. Então, acho que eu aprendi a lidar, assim, às vezes, sei lá, estudar, ler um texto, desligar a internet da casa. Às vezes imprimir, porque ler no celular, às vezes é tipo muito simples desligar e ir pro TikTok. Então, eu tive que aprender mesmo a fazer essas coisas para conseguir focar e estudar. E mesmo assim, eu sinto que eu perdi muito, que eu não faço muito bem, não. Faço meio por obrigação, sabe? Não deixou de ser um pouco de estudar por prazer. Me explica essa obrigação. Por que estudar passou a ser uma obrigação? Porque era só isso que basicamente me restou a fazer, assim. Estudar ou ver filme, às vezes você fica entediado de ver filme, então você vai estudar e você fica entediado de estudar e não tem muita mais coisa para fazer, assim. Todos os outros hobbies que você faz fica entediante, é sempre a mesma coisa. Mas aí fica aquela obrigação, né? Porque no final das contas tem que fazer prova para passar lá na faculdade, nas matérias. E sei lá, eu realmente perdi o gosto de ler assim. Eu gostava muito de ler ficção, ler quadrinho, ler. Ler tudo e ler coisa acadêmica também. Mas aí quando começou a ficar só isso que tinha pra fazer, realmente perdi o prazer. E a criatividade, como é que pode te ajudar agora? Eu tento ser criativa, sim. Eu gosto de bordar, eu gosto de costurar. Mas é diferente, falta alguma coisa, sabe? Falta sair, ver coisa nova para ativar a criatividade. A gente está num tempo de pandemia, né? A gente lida com um tempo em que a questão é o resguardo, né? Tempos de resguardo são tempos que a gente mobiliza coisas e desmobiliza outras, né? Então, o bordar, ele é muito ligado a essa visão muito antiga, a essa experiência muito antiga da humanidade do tempo de espera, né? O bordar, o criar, né? O trabalhar, o bordar é muito delicado, é uma arte muito fina, delicada, né? E eu estou lembrando muito da Ilíada e da Odisseia, né? Que enquanto Ulisses viajava, né? O amor de Ulisses fiava e desfiava, né? É a minha história preferida, essa. Exatamente, né? E o que é o fiar e desfiar na Ilíada e na Odisseia? É você se permitir criar, se permitir a esse exercício fino da estética. Porque a estética, ela nos traz o quê? O belo, né? Ela nos coloca numa sintonia de beleza, de harmonia interior, né? Então é muito bacana essa observação que você faz aí do bordar, achei muito interessante.
Muito bonito. Eu sinto Obrigada. que Diga, Marina. eu consegui um emprego, um estágio, né? Eu tô a ele não uma semana, e nessa uma semana que eu comecei, eu voltei a ler, abordar, fazer tudo. Muito o louco. contato, né? O contato, poder circular, né? O quanto que poder circular é importante. E o quanto que o confinamento é difícil, né? Voltar a ter libido de fazer as coisas. Exatamente. Muito obrigada, Marina. Lindo esse exemplo do bordado, agora que a gente lembrou. Foi muito belo. Obrigada. Rafael Rodrigues, boa noite, meu anjo. Tudo bom com você? Boa noite, tudo sim, professora. Então vamos lá, Rafael. Conta pra gente como é que você tem estudado desde o início da pandemia. Como é que você lida com isso? O que passou a ser estudar para você durante a pandemia? Olha, foi questão de adaptação mesmo, porque no começo eu não sabia de nada, eu estava toda perdida. E aí acho que com o passar do tempo eu fui me organizando melhor, mas mesmo assim ainda dá uns deslizes, né? Acho que agora está um pouco melhor. O que você chama de dar deslize? Agora fiquei curiosa. É não entregar uma atividade, é não ler, aí dá aquele sentimento de culpa, essas coisas. Explica para mim, o que é culpa para você nessa história? Quando você fala dar sentimento de culpa, o que é o sentimento de culpa? Então, assim, por exemplo, quando não lê um texto, aí tem que ir para aula, aí discute esse texto, aí eu não sei do que tá falando, aí eu começo a me desesperar, e aí, não sei, começa. Então é um sentimento de não estar acompanhando, né? De não estar seguindo, né? Isso. Entendi. Obrigada, Rafael. Você falou uma coisa poderosa aí para ajudar a gente a entender a série de sentimentos de culpa que tem aparecido nos depoimentos das suas colegas e dos seus colegas. Agradeço muito. Vamos lá. Thaís da Silveira Leal. Boa noite, querida. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Me explica aí, Thaís, qual é o equipamento que está mais próximo a você para se comunicar com o mundo, para aprender? Então, a gente precisa, mesmo que a gente esteja num mundo de mentira, onde nada faz sentido, a gente precisa criar algumas regrinhas para a gente conseguir fazer as coisas. Eu criei as minhas regrinhas, mesmo seguindo elas, eu continuo meio maluca, não conseguindo fazer muita coisa, totalmente perdida e esquecida, mas minha técnica de organização para conseguir estudar, né? Porque eu matriculei na faculdade porque eu queria fazer, né? Então, desde o começo eu decidi, eu vou ver aula no computador e eu vou fazer besteira no celular. Então, computador. Se eu abrir o computador e eu liguei o computador, eu preciso prestar atenção na aula, eu preciso estar, lendo alguma coisa da aula, tá fazendo alguma coisa. Ele é para isso. E o celular, é para ver, você vê mensagem, você vê besteira. Obviamente não funciona. Às vezes seu computador não liga e você precisa ver a aula no celular. Às vezes você comete o erro de deixar a aba do WhatsApp aberta, porque, né, a gente deixa todos os nossos grupos em todas as matérias, eles são organizados com o grupo do WhatsApp, tem o link do Drive, tem o link de todo mundo, tem o link da conversa, aí você deixa lá aberto para caso aconteça alguma coisa, aí alguém te manda uma coisinha e você fica peraí, deixa eu parar de prestar atenção na aula um pouquinho aqui para ver esse negócio, aí quando você vê, você não sabe mais o que ninguém está falando, porque, afinal de contas, você está com o fone no ouvido, escutando a aula, porque não dá para, outra coisa, não dá para assistir a aula sem fone. Não existe isso. Porque a qualidade do áudio é muito ruim, tem outras pessoas na sua casa falando, outras pessoas na sua casa vendo outras aulas, você se distrai, você fica maluco, você não presta atenção em nada. Você tem que usar todas as ferramentas que que tiverem disponíveis no seu ambiente para tentar criar essa divisão entre o momento de estudar e prestar atenção na aula para você conseguir aproveitar alguma coisa. E às vezes isso é meio complicado, assim, mesmo com tudo isso, às vezes, com os pequenos rituaizinhos que você vai criando, acaba ficando difícil.
Mas é isso que eu fiz. Obrigada, Thaís. Nossa heroína da resistência. Gostei de ouvir você. Um barato. Obrigada mesmo. Vitor Hugo de Souza, boa noite. Boa noite, Me professora. conta, quando você termina, tudo bom? Quando você termina de assistir uma aula, como é que você se prepara para descansar? Geralmente é muito difícil, eu deito e durmo. Não, brincadeira. Mas, eu separo os textos para ler no dia seguinte. Não tenho muito segredo em relação a isso. Eu fiz uma pergunta bem diferente. Quando termina a aula, por exemplo, agora a nossa aula vai terminar daqui a 10 minutos. O que Sim, você sim. faz para você sair desse tempo da plataforma e voltar para o seu tempo pessoal? Nossa, é uma perguntona. Mas acho que para mim, eu não consigo diferenciar. Para mim é um tempo só. É um tempo só, dividido nos momentos do meu dia. Tipo, tem horário que eu trabalho, tem horário que eu estudo e horário que eu tô, entre aspas, livre, né? Mas para mim eu não tenho esses dois tempos, assim. Para mim é uma coisa só. E como é estar num tempo, numa coisa só? Como é que você se sente com isso? É meio preso, né? Porque não tem uma liberdade, é um ciclo, é uma rotina, é um ciclo vicioso e não sai disso. Mas em algum momento a gente vai encontrar, pela resiliência humana, caminhos de sair disso, você não acha? Com certeza, com certeza. Querido, muito obrigada. A vocês todas e todos, muito obrigada. A gente vai fazer agora, eu vou ler aqui. Pode responder sim, Arthur. Mas enquanto você está respondendo, Arthur, eu vou fazer uma rodada aqui com a monitoria. Felipe, vamos lá. Comentários sobre o que você percebeu de convergente e de diferença. Certo, boa noite a todos. Boa noite, Paty. Então, são muitas coisas bem interessantes assim. Eu achei bem mais rico do que talvez no papel. Se a prof tivesse me dito antes, Fê, a gente vai, né, eu vou elaborar algumas perguntas, porque eu não vim na outra aula, né? Eu ia dizer, vai ser respostas muito óbvias, assim. Eu acho que essa é a questão, principalmente porque eu estava tentando pegar o feeling do que a prof tinha em mente antes. Que no caso era entender de vocês o que vocês têm em relação aos eletrônicos, como que eles são utilizados para vocês aprenderem nesse tempo de pandemia e um pouco sobre como está sendo o tempo para vocês. Então, acho que, na minha cabeça, ia ser tudo muito óbvio, assim, muito parecido, mas tiveram respostas muito interessantes. Primeiro, eu vou falar sobre as convergências, né? É que eu acho que todo mundo se aproximou bastante do celular, isso ficou bastante claro. Algumas pessoas tiveram, talvez por terem a capacidade, a possibilidade, né, de se utilizarem de outros aparelhos, como, por exemplo, né, o computador e tal. Mas o celular, a gente vê que ele, né, ficou muito, muito evidente aí. As respostas sobre o tempo me surpreenderam um pouco, porque para mim está tudo muito lento e horrível, assim, e a maioria das pessoas responderam que tudo está, às vezes, muito rápido, às vezes muito lento. Eu queria que as coisas andassem rápido, porque eu tenho ansiedade, mas para mim as coisas são muito lentas. Achei isso interessante também. Uma coisa que eu notei, eu queria colocar que eu acho que foi muito essencial de todas as respostas, e que eu não esperava, que me atinou essa ideia de que a universidade e a parte pessoal se uniram de forma muito estranha. A última resposta, eu não lembro o nome, porque eu sou horrível com nomes, mas a prof perguntou, né, em relação a isso, como que a pessoa lida com sair dessa parte da universidade e entrar na parte pessoal, e a pessoa falou, é um tempo só. A resposta da Thaís anterior também falava sobre isso. Ela está em aula, mas ao mesmo tempo respondendo amigos no WhatsApp. Eu acho que essas coisas se misturaram bastante, assim. Tiveram esse encontro, e aí a gente está o tempo inteiro na universidade, mas ao mesmo tempo nenhum nela.
eu acho que essa união de coisas, o que a gente pode chamar de público e privado, enfim, foi uma mistura muito que ressaltou para mim várias respostas. E é isso, professor. Se você quiser que eu fale um pouco mais, eu tenho algumas outras coisas para refletir, mas... Tá certo, mas devido ao adiantado da hora, a gente vai ter que dar uma rodadinha aqui, Felipe. Eu só vou comentar aqui, eu vou ler a resposta do Arthur Nascimento Valério da Silva. Professora, respondendo à pergunta, eu faço parte de um movimento social que luta por moradia e reforma urbana em todo o país. Para a esmagadora maioria dos trabalhadores, não houve lockdown e continuaram saindo para trabalhar. Comigo não foi diferente, estou trabalhando e no caminho me virando para acompanhar a graduação. Acredito que minha relação com o tempo seja essa, uma relação onde as coisas continuam na grande velocidade da metrópole, com medo de contrair o vírus e com desejo de me formar. Fantástico, Arthur. Grata pela sua resiliência, grata pela sua força. Vamos lá, agora passando. Alicia, minha querida, vamos lá. O que você percebeu aqui desses depoimentos tão profundos? Então, eu estou digerindo tudo, tanto que eu também sou adepta ao papel, eu começo escrevendo, eu falei, vou criar uma linha maravilhosa de raciocínio, aí quando eu vou ver, eu já estou rabiscando, eu já estou listando, enfim. Mais uma coisa que o Felipe, todo mundo, né? O Felipe falou foi a questão do celular, que eu acho que é esmagadora, assim, de ser uma coisa igual. Todo mundo tá me ouvindo bem? Porque o meu... O celular acabou sendo uma parte de lazer, tanto que o João falou, o lazer ficou EAD, então tudo você faz no celular, tudo você faz online, e isso criou uma fadiga em muita gente aqui, eu acho que foi uma das coisas que mais falaram, até uma coisa que seria legal, de ver um filminho no final de semana, ficou entediante, assim, porque você só faz isso, você só tá ali, então eu acho que isso é uma coisa que foi geral. E aí uma das coisas que vão trazendo as diferenças é o contexto de cada um, né? Então teve um que eu não lembro o nome, mas que falou que já vivia o contexto EAD. Então a gente traz aqui pessoas que já utilizavam do contexto EAD e acabavam só se adaptando a essa nova realidade de estar em casa com outras pessoas em casa, mas já viviam o EAD, só parece que mais pessoas adaptaram a isso. Uma coisa que apareceu muito é a questão dos cronogramas. Então, aqui eu volto para a questão a gente falou sobre o tempo. As pessoas ficavam perdidas, porque agora não tinha mais o tempo que a gente fala também do tempo de fábrica. Então, das 10 às 11 você come, das 10 às 11 você estuda, das 11 ao meio-dia você faz isso, nananã. E agora não tinha mais esse tempo, porque você estava em casa, então uniu tudo esse tempo. E aí, quando você trouxe o cronograma, que eles falam, quando se adaptou, quando criou um ambiente, é que as coisas voltaram a fazer sentido. E aí, quando você não está fazendo as coisas, ao invés de você se sentir livre por poder organizar o seu tempo, você se sente preso ou culpado por não estar fazendo outra coisa. Ainda eu estou tentando unir tem muitas questões, eu acho que a Patrícia está um pouco assim também, de que tem muitas questões aí envolvendo culpa, envolvendo tempo, que eu acho que a gente tem que ficar retomando, né? Mas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E uma coisa de diferente que não apareceu em todas, mas eu acho que é um contexto geral, é essa falta de partilhar, mas presencialmente. Acho que a gente falou um pouco na semana passada, mas essa questão do afeto que não é suprido pelo contexto EAD, né? Esse afeto que a gente sente de estar com o outro, de partilhar isso presencialmente. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem muitas questões. Obrigada, minha querida. Professora Giovana. Bom, eu acho que os colegas já falaram bastante coisa que eu tinha pensado em comentar também, porque essa questão do tempo, ela sempre retorna, né? Como falou a Alice aqui agora. Eu queria só aproveitar, então, para fazer uma pequena contribuição, no sentido de que, quando a gente estava falando do confinamento, né? Quando a gente ouviu, melhor dizendo, né? Sobre essa experiência do confinamento, sobre como é estar em casa e como
A casa, simbolicamente, que era um espaço de tranquilidade, de descanso, ela se torna um espaço de tudo, e é necessário que se criem mecanismos, estratégias, enfim, para que a gente consiga separar tudo que antes já era separado, né? Então, casa era descanso, rua era trabalho e estudo. Então, tudo fica nesse mesmo espaço, a gente vê como há divergência de que, como cada um utilizou disso, né? Os instrumentos para o estudo, para o trabalho, e a divergência de que todo mundo teve que ficar nessa mesma situação. No entanto, vimos que nem sempre foi assim, que tiveram que pessoas que continuaram tendo essa mesma distinção. Casa, espaço de descanso, rua, necessariamente, né, o espaço do trabalho, para esses trabalhos considerados essenciais. Teve gente que não parou na pandemia, né? Falou isso, experiência pessoal também, né? Então, assim, mas vira um espaço diferente. Então, essa questão do confinamento também, como isso afeta as nossas relações físicas, né? A gente fala tanto da questão psicológica, quanto isso nos afetou, nossos sentimentos, mas até mesmo a relação que a gente tem com o nosso corpo físico, ela mudou, né? Então, ficar a maior parte do tempo trabalhando com o celular ou no computador, como isso afeta, por exemplo, né? Como foi comentado aqui, a visão, a postura também, né? A coluna, enfim, essa série de coisas, né? E era isso que eu queria compartilhar agora. Obrigada. E tem um exercício para as duas turmas muito importante, que vai afetar vocês diretamente e é nosso dever ajudar vocês. Como criar, nessa atividade que a gente vai fazer, uma possibilidade de acolhimento, de troca e de favorecimento dos depoimentos dos nossos entrevistados, das nossas entrevistadas. A partir de tudo isso que a gente está, desse grande diagnóstico e desse grande exercício coletivo que a gente está fazendo aqui. Eu vou falar a mesma coisa que eu disse para a turma da tarde, como a gente está trabalhando com um processo histórico do tempo presente, em que a gente está sendo esse historiador que vive o processo, e a historiadora que vive o processo, eu vou pedir que, ao terminar, vocês descansem. E vocês, assim, desliguem o computador um pouco, vão olhar a vista, olhar qualquer coisa que não seja a tela de computador um pouco, levantar, alongar, fazer uma passagem de tempo, porque essa nossa atividade do Lab, ela está mexendo com algo que nos atravessa individualmente e coletivamente. Então, essa passagem de tempo, essa desconexão, ela é necessária até para que vocês possam dormir bem, para que vocês possam ter um relaxamento que é fundamental para a saúde. Tá ok, pessoal? É ordem da professora. Que vocês relaxem. É ordem, tá bom? Um beijo muito grande, gente. Obrigada pelo engajamento, pela dedicação de cada um, de cada uma, que não tem preço. O aprendizado que a gente está fazendo aqui coletivamente é grandioso. Agradeço a monitoria, ao André, que está aqui com a gente, ao Felipe, a Alice, a Giovana, a Bianca, né? Que a Bianca, hoje eu deixei ela descansar um pouquinho, que ela falou para burro hoje mais cedo, né, Bi? Então, eu deixo um beijo muito grande e a gente se vê na semana que vem nesse exercício, tá bom? Fazendo mais um pouco desse exercício. Beijo, boa noite. Desconectem-se. Conecte-se e conecte-se. Desconecte e conecte. Boa noite, professora. Boa noite. Beijinho, tchau. Boa noite. Agora eu vou mexer na terra para plantar um negócio. Achei sacanagem, professora. Eu tinha um web na date, e meu web namorado está marcado para depois da aula, e aí você me branda essa. Eu tenho que dar um webcam? Não dá. Webcam. Sacanagem. Acho uma web sacanagem da sua parte. Beijo, beijo, beijo. Tchau, prof. Grato.